Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que as vacinas demoram tanto para ser produzidas. Bom, antes de tudo eu quero começar me apresentando porque eu sei que esse nicho, esse assunto atrai muita gente, não necessariamente quem está inserido nesse meio de estudos. Bom, meu nome é Isabela Bertoletti, eu tenho 21 anos, eu sou bióloga formada e licenciada. Basicamente, finalizei minha graduação agora em 2020, tô acompanhando todo esse período aí de pandemia, mas antes disso também a gente já abordava certos assuntos na nossa graduação sobre vacinas, produção de vacinas. Então todo o conhecimento que eu vou compartilhar com vocês aqui é embasado em ciência, em coisas reais, tá bom? Tô falando isso porque nesse período a gente vive uma disseminação absurda de fake news, então a gente precisa sempre, né, deixar claro. Eu dou aqui meu nome, eu dou minha cara a tapa pra falar que eu realmente estou usando fontes aqui pra conversar com vocês. Inclusive, se vocês quiserem saber quais as fontes, eu vou deixar aqui embaixo o post do blog, que é sobre o mesmo assunto, e lá sim a gente tem as fontes linkadas, é só clicar e você já é redirecionado pra essas fontes, tá bom? Bom, a gente costuma pensar, né, por exemplo, agora que a gente tá vivendo numa pandemia do coronavírus, que a vacina demorou muito para ser produzida, basicamente 1 ano que foi demorado, né? E basicamente não, essa foi, na verdade, a vacina mais rápida a ser produzida. E por que mais rápida, sendo que ainda parece ter demorado? Primeiro é que a nossa noção de tempo, quando a gente tá vivendo aquilo, parece que é muito maior, né? Parece que a gente tá vivendo tudo mais intensamente, não parece, a gente tá, de fato, né? Então, tudo fica maior do que realmente é. Então, esse 1 ano que demorou pra vacina chegar até a gente, parece que foi 3 séculos, né? Mas, basicamente, antes disso, a vacina mais rápida a ser produzida tinha demorado cerca de 10 anos. Então, imagina ter que viver nessa situação por esse tanto de tempo. E graças à tecnologia e à ciência evoluindo cada vez mais, hoje a gente consegue ter como fazer essa vacina em um período muito mais rápido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o agente da doença, que nesse caso, né, da nossa pandemia atual, é o coronavírus. Então a gente pega o vírus e faz o sequenciamento genético dele. Bom, basicamente o vírus, assim como todos os seres vivos, nós temos a carga genética, que é a nossa receita, a receita do bolo, e a gente é o bolo. Então, tudo que eu tenho, assim, basicamente tudo que eu posso ter geneticamente determinado, tá escrito no meu DNA. E aí, no caso dos vírus, isso pode se apresentar como RNA ou como DNA, depende, a gente tem vírus de DNA, vírus de RNA, retrovírus, enfim. E aí a gente precisa entender esse sequenciamento genético que tem no vírus para a gente conseguir combatê-lo. Então é como se fosse uma fase de reconhecimento. Então os cientistas, eles precisam fazer isso para saber com que eles estão lidando e aí sim produzir a vacina em cima disso. O outro passo é neutralizar e atenuar o vírus, que é para produzir a vacina em si, né? O vírus atenuado, neutralizado, é aquele vírus que, ainda assim, ele vai causar uma produção de anticorpos quando ele entra em contato com o indivíduo, mas ele não tem aquela capacidade de infecção que o vírus, sem estar neutralizado e atenuado, tem. Então, basicamente, a partir desse momento que o vírus está atenuado e neutralizado, eles são testados e são observados para ver se eles conseguem causar essa produção de anticorpos quando entram em contato com algum outro organismo, tá bom? E geralmente esses testes, primeiro, eles são feitos em animais, para depois evoluir para os humanos. E essa etapa, gente, de observar se os anticorpos vão ser produzidos é um pouco mais demorada. A partir de agora, a primeira etapa que a gente falou de sequenciamento, de atenuar o vírus, é a parte mais rápida. Porque, por exemplo, a gente teve inclusive o recorde da Jaqueline e da Esther Sabino esse ano, né, de 2020, que fizeram um sequenciamento super rápido do coronavírus, e aí, né, em seguida já veio a neutralização e a atenuação do vírus. Mas aí, depois disso, as fases, elas dependem cada vez mais do nosso organismo, e o nosso organismo não é algo muito tecnológico, ou algo que a gente consiga controlar. Então, o organismo, ele tem um tempo de resposta e a gente precisa aguardar esse tempo de resposta, não tem como acelerar isso. Então, essa parte de observar a produção de anticorpos, tanto em animais quanto em humanos, é cada vez mais demorada. Esses testes, eles precisam ser longos, e eu quero que vocês entendam o motivo deles precisarem ser longos, porque hoje em dia tem uma
enorme polêmica sobre a vacina, né? Muita gente fala, ai meu Deus, como é que eu vou confiar numa vacina que foi produzida em 1 ano, sendo que anteriormente as vacinas demoravam muito mais. A gente tem que considerar primeiro o nível da ciência de hoje em dia. Antes era muito mais demorado e muito mais difícil de fazer um sequenciamento genético, de fazer uma neutralização do vírus. Então, hoje em dia, graças à tecnologia, graças à ciência avançando, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Segundo, que hoje a gente já tem entendimento de muito mais coisa do que a gente tinha anteriormente. Então a gente consegue, às vezes, com alguns resultados prévios, já ter uma estimativa, já ter uma visão sobre aqueles resultados de forma um pouco mais ampliada. Então, esses testes ainda são longos, né? Por exemplo, o do coronavírus durou em média 1 ano, quase 1 ano. E é completamente confiável, gente, porque não é assim, testou em uma pessoa, funcionou e pronto, tá distribuindo para a população. O teste primeiro ele acontece em animal, depois ele vai para um grupo de humanos, e aí esse grupo ele vai cada vez se aumentando. E esse aumento gradativo, ele é muito importante. A gente tem pessoas diferentes, com organismos diferentes, com patologias diferentes. A gente tem aí no meio pessoas diabéticas, pessoas, enfim, todo tipo de comorbidade que possa ser para aquela doença é testado para ver como que é a resposta do organismo. Então esses testes eles são muito fechadinhos, muito controlados, tudo é registrado, tudo é extremamente organizado. E aí basicamente no final, quando a gente atinge um certo número ali de pessoas testadas e de resultados, esses resultados, esse documento todo é enviado, aqui no caso do Brasil, para a Anvisa, né? Então eles regulam o que pode e o que não pode aqui dentro, em questão de medicamento, em questão de vacina. E aí, se eles aprovarem, né, se eles acharem que os resultados eles são satisfatórios, aí, de fato, a vacina ela é liberada. Então é isso. Então é por isso que as vacinas demoram para ser produzidas. Lá no blog eu fiz um contexto um pouco mais histórico para vocês entenderem que realmente a gente teve muita sorte na elaboração dessa vacina. Eu sei que hoje em dia a vacina não está disponível para todo mundo, principalmente no nosso país. Aqui a situação tá bem complicada, porque, enfim, questões políticas envolvem também esse processo, mas não tô aqui para falar de política, muito longe disso, tô aqui para falar de ciência com vocês. E o ponto principal que eu queria fechar esse vídeo é que a vacinação é necessária e é muito importante, não só para você, mas para todo mundo, como sociedade. Ai, mas se eu pegar coronavírus, eu não vou morrer, não vai acontecer nada, é um resfriado, né? A gente já sabe que não é um resfriado, primeira coisa. A gente sabe também que não necessariamente se você é completamente saudável, você vai pegar a doença e sair muito bem dela. Tem gente saudável morrendo. A gente tem como exemplo o Paulo Gustavo, que era uma pessoa extremamente saudável, pegou e faleceu, né? Teve uma luta intensa e acabou falecendo. Então, assim, nada é garantia hoje em dia mais. Tá? A doença ela não afeta só idosos, ela não afeta só comorbidades, muito pelo contrário. Inclusive agora os idosos estão sendo vacinados, a tendência é que afete cada vez mais quem não tá vacinado. O pensamento de, eu não vou pegar, ou se eu pegar não vai acontecer nada, ele é muito egoísta, porque a gente tem que pensar que a gente vive em sociedade, tá? E quando a gente vive em sociedade, existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. De que, por exemplo, se você não se vacinar, se muita gente não se vacinar por pura falta de informação, o que vai acontecer é que você vai estar aumentando a chance do vírus continuar circulando. E quando o vírus circula, ele muta, ele muda. E às vezes quando ele muda, quem já está vacinado não está vacinado contra aquela mudança que o vírus produziu. E aí temos um problema, porque daí começa tudo de novo. Então, por favor, se vacinem. Quem tiver a oportunidade de se vacinar, se vacinem, né? Obviamente, a gente tem aí uma fila de prioridade, respeitem a fila de prioridade. Quando chegar a sua vez, se vacinem. É a única forma de se prevenir. Além, né, gente, de ficar em casa, porque eu não preciso nem falar mais sobre isso. Muitos vídeos que eu falo, então fiquem em casa, usem máscara, álcool em gel, lava a mão 1000 vezes se for possível e necessário, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal. Como eu disse pra vocês, o post do blog tá mais completinho, com mais informações históricas. Aqui eu resolvi dar um resumão sobre o processo de produção de vacina. E é isso, super beijo e até o próximo vídeo.